Oi, pessoal! Vamos falar de uma coisa muito importante. A educação com firmeza e gentileza, além da gente tirar a punição, né, o castigo efetivamente dito, a gente vai acrescentar sempre uma consequência. Mas quando a gente passa essa fala para os pais da consequência, muitas vezes os pais sempre ficam buscando consequências desprazerosas, que seriam castigos, né, necessariamente ditos. Apesar de parecer que não é um castigo, mas se você está buscando o desprazer, você está buscando castigar. E a ideia é que a criança aprenda a consequência, e não necessariamente essa consequência tem que ser algo aversivo, ruim, desprazeroso, né? Então vamos dar um exemplo. A consequência pode ser algo realmente efetivo. Então a criança sujou determinada coisa, ela limpa, quebrou, ela tenta consertar, ou então ela economiza para consertar, economiza o dinheiro dela que ela ganha lá no final de semana para gastar, para comprar um novo. A gente sempre vai analisar qual realmente foi o comportamento da criança e não simplesmente um castigo como deixar sem TV, sem videogame, sem celular. Essas também podem ser consequências lógicas, né, e diretas, mas não necessariamente, a não ser que a criança quebrou o celular, usou o celular indevidamente, ficou na TV há mais tempo do que poderia, aí a gente vai diminuir o tempo dela de TV. E aí o mais legal, né, que vai ser a primeira atividade de vocês, né, que vocês vão fazer, que é a reunião de família ou a reunião de classe. Nessa reunião a gente vai sempre levar o quê? O problema que a gente tem, nós, indivíduos, temos ali com as crianças, a gente vai buscar soluções e junto com as crianças nós vamos pensar em quais são as consequências para comportamentos que a gente já sabe que eles não têm adequado. Uma reunião pode durar mais ou menos 1 hora ou um pouco mais e a gente não vai ter tempo útil para pensar em todas as consequências numa primeira reunião. Por isso que o processo é gradativo, a gente vai começar aos poucos. A gente pega os problemas que nunca é o problema da criança, o problema é nós, porque nós que precisamos, né, colocar essas regras. Então a gente pega 1 ou 2 ou até mais se forem problemas que serão resolvidos rapidamente, coloca na pauta da reunião. Essa reunião é feita uma vez por semana. O que não der tempo de ser conversado naquela semana, passa para a semana seguinte. E aí assim a gente vai resolvendo todas as consequências que a gente vai ter aí de acordo com cada comportamento, né? Essa consequência não precisa ser uma punição. E quando a criança participa, vai ser muito mais fácil dela estar engajada na consequência e lidar melhor com esse comportamento. E aí o mais importante, diferente do castigo que às vezes a gente coloca e acaba não conseguindo deixar a criança de castigo porque nós mesmos colocamos, mas ficamos com dó, a consequência sempre tem que ser imediatamente colocada. Então, por exemplo, a consequência é que ele perderia tal atividade. Mas eu vou deixar hoje, amanhã ele perde. Não, então ele vai perder hoje e amanhã ele ganha, porque se a consequência era essa, isso precisa acontecer. Monique, mas aconteceu à noite, eu só posso resolver amanhã de manhã. Tudo bem, mas isso não pode ser deixado passar, como muitas vezes a gente faz com o castigo. A gente fala, vai ficar 1 semana sem TV, mas a gente não aguenta por vários motivos, a gente fica com dó, a criança também não aguenta, e aí a gente deixa 2 dias. Então, a consequência precisa ser sempre combinada. O quanto mais efetivo a gente vai conseguir. Se eu não vou conseguir ficar com a criança em casa 5 dias sem ver TV porque ela não vai parar quieta e eu também não vou ter paz, então não existe um porquê eu colocar esse tipo de castigo, tá? Tá vendo como é bem diferente a gente pensar em consequências só desprazerosas, né, que são os castigos, e em consequências lógicas. As consequências lógicas, elas podem ter uma duração curta e elas também não precisam ser desagradáveis, mas a criança vai aprender com o erro dela. Ok, gente? Então, essa é a dica aí para a questão das consequências. Até mais, um beijo!